Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Capangue. E desta feita eu queria começar com a leitura de Joel 2:28. É uma passagem conhecida, mas vamos a isso. Diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, eu queria, por intermédio dessa passagem, fazer uma ligação com uma notícia que eu tenho aqui no site Infowars, que é o site do Alex Jones. E aqui nós temos como título: o homem que viu os eventos catastróficos de 2020 com antecedência agora está alertando sobre o que acontecerá em novembro, ok? Eu gostaria de deixar o relato deste pastor. E aqui nós temos o seguinte: algumas semanas atrás, quase ninguém na América tinha ouvido falar do pastor Dana Coverstone, mas agora centenas de milhares de pessoas em todo o país estão zumbindo sobre ele, ou falando sobre ele. Ele lidera uma igreja muito pequena em Bookersville, Kentucky. E em 25 de junho postou um vídeo no Facebook sobre algumas coisas notáveis que ele havia visto em alguns dos seus sonhos. Ele provavelmente pensou que um punhado de amigos veria o vídeo, mas ele rapidamente se tornou viral. Então nós vamos ao relato do sonho em questão. Aqui mais abaixo ele fala sobre a primeira parte deste sonho, e ele teve novamente um outro sonho recentemente. Aqui diz: então eu vi isto no sonho, ok? Abril, maio, junho. Quando junho chegou, a mão sublinhou junho novamente e bateu 3 vezes. Então na visão vi pessoas marchando, vi protestos, vi pessoas usando máscaras, vi filas entrando em hospitais, vi médicos típicos com agulhas ou seringas, vi pessoas usando ventiladores, vi pessoas muito doentes. Muito doentes, ele repete. Vi manchete de jornais anunciando milhares de pessoas adoecendo. Vi ambulâncias voando pelas estradas e depois vi cidades pegando fogo. Vi prédios sendo queimados, vi manifestantes com máscaras, vi pessoas que estavam com os punhados ou com os punhos no ar, pessoas que estavam gritando e gritando com raiva apenas no mundo. Vi tribunais, vi casos, ou casas melhor, de Estado cercadas. Vi pessoas que estavam bravas com o mundo. Vi armas espingardas especificamente colocadas no ar, mantidas assim, mostrando acima de sua cabeça. E vi barreiras nas cidades. Ok. Em alguns pontos provavelmente vão ter alguns erros ortográficos. Por quê? Porque é uma tradução feita pelo Google, ok? O texto originalmente é em inglês, mas eu fiz a tradução pelo Google Chrome. Então nós estamos a ver que o relato da primeira parte, pelo menos, nós já vimos, para não dizer todo, mas uma boa parte a se cumprir. Os protestos, as doenças, claro, nós sabemos o que está por trás dessa doença, não é? Mas, de uma maneira ou de outra, nós estamos a ver que de facto se cumpriu. Porém, recentemente ele fez um post novamente de um sonho que ele teve, que dá a entender que é uma continuação daquilo que houve anteriormente. Ele diz: havia uma nuvem de caos que começou lá. Eu creio que está se a referir nos Estados Unidos. A próxima coisa que vi foi que vi manifestantes armados, vi brigas nas ruas, vi pessoas se esmurrando, vi empresas fechadas e caladas. Eu vi escolas próximas, eu vi salas de aula com teias de aranha penduradas nelas e como coisas como papéis caindo da parede e posters. Como eu já disse, a tradução, por vezes o Google faz algumas traduções erradas, ok? Como se ninguém estivesse neles há meses. Eu vi bancos, edifícios bancários com o telhado sendo retirado. Parecia quase um sequestro alienígena, porque o dinheiro estava voando através do telhado para algum tipo de aspirador de pó. Parece meio estranho, mas eu estava assistindo à riqueza apenas sendo levada.
Vi políticos nos quartos dos fundos fazendo acordos com as pessoas, dando tapinhas nas costas, rindo, sorrindo e sorrindo. Amados irmãos, o que está de facto por vir, nós já estamos numa situação caótica, é facto. Porém, o que está por vir é muito pior do que aquilo que nós estamos a ver nos dias atuais. Está-se a falar do Grande Reset e nós já falamos aqui sobre a questão do Grande Reset, de que de facto muita gente vai ficar, quem já era pobre vai ficar muito mais pobre, alguns ricos vão se tornar pobres, mas os milionários, bilionários vão se tornar cada vez mais ricos. Aqueles que fazem parte da elite não vão empobrecer, esses não vão empobrecer, muito pelo contrário, eles vão enriquecer e muito mais. Porém, essa advertência vem para quê? Para que nós estejamos prontos. As coisas vão continuar a piorar. A igreja tem os seus dias contados aqui na terra e sabemos que Satanás em breve vai se manifestar aqui na terra, mas a velha regra se cumpre, a regra de criar o caos para posteriormente trazer a solução. E é exatamente isto que nós estamos a ver com os nossos próprios olhos. Porém, eu gostaria de abrir um parênteses, dizer uma coisa, que nem todo sonho que nós vemos pela internet, claro, é para nós darmos crédito, é óbvio. Todo sonho tem que ter algum respaldo bíblico, não algum, tem que ser respaldado pela Bíblia. Nós não podemos acreditar em sonhos que confrontam com a questão bíblica, ok? Porém, quanto a este sonho, eu achei de facto muito interessante, ok? E nós vemos por intermédio disso, o pior está por vir. Preparemos-nos. Eu não estou a dizer uma preparação física, como muitos têm feito, estocar comida e por aí adiante. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar em preparação espiritual para o arrebatamento da igreja. Porque Cristo vai tirar a sua igreja quando chegar o pior momento e quando o anticristo estiver prestes. Na verdade, ele já está prestes. Mas antes que ele entre na governação efetiva do mundo, Cristo vai tirar a sua igreja do mundo. Então, amados irmãos, este é mais um vídeo. Despeço-me aqui, Fernando Kapang. Até ao próximo vídeo.